Então vamos lá, pessoal, vamos dar continuidade. Peguem aí o livro de matemática de vocês, abram na página 165. Hoje nós iremos falar sobre as grandezas e medidas. Vamos lá, medidas de capacidade ou volume, litro e seus múltiplos e submúltiplos. Mariana, você já colocou 300 ml de leite, o fermento e a farinha de trigo. Está faltando os ovos e 100 ml de óleo. Certo, mamãe. Passe-me, por favor, o copo de medidas para eu medir os 100 ml de óleo. O que a mãe de Mariana quer dizer com os números 300 e 100 ml? Observe o copo de medidas que a Mariana utilizou. Então, olha lá. Ele é um copo que tem as medidas, né? Mostrando 100, 200, 300, certo? Mariana utilizou esse copo de medidas para conseguir obter a quantidade de líquidos utilizados na receita. A quantidade de líquido que cabe em um recipiente determina a sua capacidade ou o seu volume. A medida de capacidade ou volume mais utilizada é o litro, mas existem outras que são utilizadas de acordo com a quantidade de volume que queremos medir. Algumas medidas de capacidade ou volume são maiores e outras menores que o litro. Vejamos. Então, olha lá, nós temos o litro, né? Por exemplo, você vai comprar um refrigerante, tá lá, um refrigerante de 2 litros. Um refrigerante de 1,5 litro, né? Mas também tem os refrigerantes menores, que é de 600 ml. Então, nós temos essas medidas aí, essas capacidades para obtermos aí. Para medir a capacidade ou volume de uma garrafa de água, usamos uma unidade de medida menor que o litro, né? Que é o mililitro, que é a abreviação lá do ml, certo? Então, olha lá, o menino tá bebendo uma água aí, né? Uma garrafinha de 500 ml, de 500 mililitros. Observe abaixo a relação entre o litro, L, que é a abreviação, e seus múltiplos e submúltiplos. Para medirmos pequenas quantidades de líquido, usamos medidas menores que o litro, chamadas de submúltiplos do litro. Então, existe o litro e existe as capacidades que são menores que o litro, certo? Então, eu tenho o decilitro, né? Que o símbolo dele é DL, o valor dele é 0,1 litro, ou seja, ele é 10 vezes menor que o litro. Então, o litro eu tenho o quê? 1000 ml, certo? Ele tem 0,9, 900 ml, certo? Eu tenho o centilitro, que é o CL, que é o 0,01 litro, que é 100 vezes menor que o litro, e eu tenho o mililitro, que é 1000 vezes menor que o litro. O submúltiplo mais usado é o mililitro, certo? Desses aí, do decilitro, centilitro e mililitro, o que nós mais utilizamos depois do litro, né, na capacidade menor, é o mililitro. Vocês sempre vão encontrar o quê? Reparem nas caixinhas de, por exemplo, de leite condensado, creme de leite, vai ter lá ml, que é o mililitro, certo? E os múltiplos e submúltiplos do litro, que eu tenho quilolitro, hectolitro, decalitro. Esses são os múltiplos, os maiores do que o litro, porque eu tenho o que é maior. Aí eu tenho o litro e os submúltiplos, que é o decilitro, centilitro e mililitro. A metade do litro é meio litro, certo? Ou seja, 500 ml, 500 mililitros. A cada unidade de medida de capacidade ou volume é 10 vezes maior que a unidade imediatamente inferior. As unidades variam de 10 em 10. Então, vamos lá. Vamos fazer a página 167 e 168 de acordo aí com o que nós vimos sobre a capacidade aí, as medidas de volume. Vamos lá? Tentem fazer. Dá um pause e retorna que iremos fazer a nossa correção. Número 1. Para medir a quantidade de líquido de um determinado recipiente, utilizamos as unidades de medida de capacidade ou volume, né? Foi isso que nós vimos. Observe as imagens abaixo e identifique aquelas que usam unidades de medida de capacidade. Olha aí. O açúcar aí, ele utiliza a medida de volume, de capacidade de volume? Não, né? Aí, no caso, ele está utilizando outro tipo de capacidade. O queijo também não. A margarina também não. O vinagre é líquido, né? Então, se ele é líquido, ele é medido na capacidade de volume. Então, marca um X. O refrigerante também é líquido. A melancia não, ela é por peso.
E o álcool também é líquido, né? Então, o que for líquido a gente mede, né, pela capacidade de volume. Número 2. O que você costuma medir usando as medidas de litro e mililitro? Então, é uma resposta aí que eu quero de vocês. Mas o que geralmente a gente usa? Vou comprar uma água, vou tomar uma água, eu pego um copo, ele tem uma capacidade, né? Ele pode ser 200 ml, pode ser de 300 ml, pode ser de 500 ml, ou eu posso pegar uma garrafa de 1 litro, né? Então, aí vocês coloquem aí para mim o que vocês costumam usar. Número 3, observe as figuras e escreva no espaço abaixo qual das unidades de medida de capacidade ou volume utilizamos para medir cada uma. Por exemplo, para medir o garrafão de água aí, nós usamos o quê? Qual capacidade? O litro, o mililitro, o quilolitro. Geralmente nós usamos o quê? O litro, né? Geralmente esse garrafão é o quê? Ele é 20 litros de água. A pimenta aí, esse molhinho de pimenta, nós usamos o quê? Se vocês forem reparar, ele tá em ml, né? Tem lá, por exemplo, 10 ml um vidro, né? E o suquinho que vocês costumam tomar de caixinha, também, se vocês forem olhar, na medida dele tá lá 200 ml, que é o mililitro, correto? Número 4. Descubra qual é a melhor unidade de medida de capacidade ou volume para medir a gasolina do tanque de combustível do carro. O melhor é por litro. Um copo de suco de maracujá, mililitro, né? Geralmente os copos são menores, então sempre usa mililitro. A água que gastamos lavando roupa já é uma quantidade maior, né? Então nós usamos o litro. Um balde cheio de água também já é uma quantidade maior, é o litro. E um frasco de um perfume é mililitro. Observe a transformação de litro em mililitro e faça o mesmo. Olha lá. 1 litro é igual a 1000 ml, certo? Então, é 1 vezes 1000, que é igual a 1000, certo? Então, eu sei que 1 litro é igual a 1000 ml. Então, se eu tenho 1 litro, eu tenho 1 vezes 1000. Se eu tenho 2 litros, eu tenho 2 vezes 1000. Então, é essa transformação que vocês iriam fazer. Então, por exemplo, aí, ó, eu tenho 2 litros. Para eu transformar ele em ml, em mililitro, então eu vou pegar 2 vezes 1000, que é a quantidade que eu tenho em 1 litro, certo? Então, 2 vezes 1000 é igual a 2000 ml. De 3 litros, 3 vezes 1000, que é igual a 3000 ml. 5 litros, 5 vezes 5000, que é igual a 5.000 ml. 7 litros é igual, aí seria 7 vezes 1000, que dá 7.000 ml, correto? Letra E, do 8 litros, 8.000 ml. Letra F, 10.000 ml. G, 12.000 ml. E H, 15.000 ml. Moleza, né? Para transformar, então, o litro, basta eu multiplicar a quantidade que eu tenho de litro por 1000, que aí eu descubro quantos ml eu tenho, quantos mililitros eu tenho, certo, pessoal? Vamos lá para número 6. Observe a transformação de centilitro em litro e faça o mesmo. Aí já é o contrário, né? O centilitro, ele é menor do que o litro, lembra? Ele é 10 vezes menor. Então, olha aqui, ó. Então, eu vou transformar ele em litro. Eu vou tirar... Desculpa, o centilitro é 100 vezes, né? Desculpa, é o decalitro que é 10 vezes menor. O centilitro, já pelo nome, né? 100. Então, ele é 100 vezes menor do que o litro. Então, o que eu tenho que fazer? Vou pegar o valor e multiplicar, certo? Então, olha lá, eu tenho 200 cl para eu transformar em litro. Então, vai ficar 2 litros, correto? Porque aí vai aumentar, certo? Eu tenho 300 cl, então vai se transformar em 3 litros, correto? 500 cl, vou transformar em 5L, né? 5 litros. Então, aí mudou, correto, pessoal? Então, aí, ó, ele é 100 vezes menor, 600 cl, então ele fica 6 litros. 800 cl, 8 litros,
1.000 cl vai ficar 10 litros, 1.100, 11 litros e 1.500 se transforma em 15 litros. Correto, pessoal? Então, essa foi nossa aula de matemática de hoje. Até amanhã. Deus abençoe vocês e façam tudo. Qualquer coisa, anotem as dúvidas que tiramos na nossa reunião do Zoom. Combinado? Beijinho, tchau, tchau.